Olá, sou Carlos Salgado e hoje estaremos a preparar a massa folhada. É uma das massas mais crocantes e delicadas. É extremamente deliciosa tanto em doce quanto em salgada. Hoje faremos a clássica massa folhada e a massa folhada invertida. É uma massa que exige muita paciência, prática e metodologia. No final, obteremos o resultado mais desejado, uma massa com mais de 1000 camadas. Essa massa leva 2 dias para ser feita e deve repousar no frigorífico pelo menos 1 hora antes e 1 hora após o estiramento. As receitas que veremos a seguir são pensadas para serem feitas em casa, com produtos que conseguimos nos supermercados. Estas não são receitas profissionais que pedem 2 tipos de farinha e uma manteiga com pouca umidade. Também não podemos compará-las com receitas de pasteleiros profissionais, uma vez que em casa não temos implementos como a laminadora. Com estas receitas e seguindo rigorosamente cada um dos passos, obteremos em casa um resultado de tanta qualidade como o de uma pastelaria de luxo. No final do vídeo, veremos o que podemos fazer com as sobras da massa, como apresentar um maravilhoso milfolhas e como fazer os clássicos palmiers. Vamos a começar então com a massa folhada. Para a massa folhada clássica precisaremos de o gancho de massa. Se a fizermos manualmente, precisaremos de um raspador de aço ou de plástico, um rolo, uma escova, 2 guias de 3 mm, um envelope de papel vegetal ou papel manteiga de uns 16 por 22 cm, 2 tabuleiros perfurados e mãos. Para a massa precisamos 500 g de farinha, 240 g de água morna, 50 g de manteiga derretida, não muito quente, 10 g de sal, 1 colher de sopa de vinagre branco. Colocamos tudo na tigela e vamos amassar lentamente. Não se deve amassar muito. Simplesmente amassamos até obter uma massa compacta. Fazemos uma bola e 2 cortes transversais. Embrulhamos e refrigeramos. É melhor se fizer a massa na noite anterior. O mínimo é 1 hora na geladeira ou frigorífico. Agora precisamos de um envelope de papel manteiga de 16 por 22 cm e 370 g de manteiga. Com a ajuda do rolo, esmagamos bem a manteiga. Assim que esta etapa estiver pronta, leva ao frigorífico até ficar sólida. Quando formos trabalhar a massa folhada, retira a massa e a manteiga da geladeira ao frigorífico. Abrimos a massa até conseguirmos uma extensão suficiente para cobrir a manteiga. O ideal é que tanto a massa quanto a manteiga tenham a mesma consistência. A manteiga não pode estar muito sólida porque acabaria rachando.
ou muito mole porque acabaria saindo por entre as bordas. Envolvemos muito bem a manteiga e fechamos o melhor possível. Prosseguimos para fazer a primeira volta simples. Coloque farinha suficiente na bancada de trabalho. À medida que avançamos com a massa, precisaremos de menos farinha. Estamos a fazer uma leve pressão para estender. Devemos fazer com que a manteiga se espalhe uniformemente no meio da massa. Esta primeira volta é a chave para conseguir uma boa massa folhada. Se notar que a manteiga está a rachar, pare o processo por um momento e espere que amoleça um pouco. Se ao contrário começar a sair pelas bordas, coloque a massa na geladeira ou frigorífico até ficar firme. A primeira volta será uma volta simples. Removemos algum excesso nas bordas. Sempre escovamos o excesso de farinha. Dobramos o terço superior da massa em nossa direção. E então o último terço para cima. Gire em 90 graus para obter o que parece um livro. Embrulhamos e refrigeramos por pelo menos 30 minutos. Realizamos a segunda volta simples. Sempre temos que estender uma massa fria, mas maleável. Não pode estar muito firme porque vai acabar por rachar. Abrimos a massa o mais que se possa. Vamos removendo sempre o excesso de farinha. E dobramos o primeiro terço em nossa direção novamente e o segundo em cima. Embrulhamos e refrigeramos. Fazemos uma terceira volta simples. Fazemos uma quarta volta simples. Agora vamos para a última volta. Esta será uma volta dupla. Dobramos a massa ao meio. Em seguida, dobramos cada extremo ao meio. E então dobramos novamente. E aqui temos a clássica massa folhada, pronta para ser refrigerada e utilizada para assar ou cozer. Idealmente deixe repousar pelo menos 1 hora. Prefiro deixar repousar durante a noite. Esta massa dura cerca de 4 a 5 dias na geladeira ou frigorífico e de 3 a 5 meses no congelador. Cortamos a massa a meio. Aqui já podemos ver algumas camadas.
Abrimos uma metade. Estendemos bem até obtermos um retângulo. Ajudamos-nos com as guias de espessura de 3 mm. Esta massa deve ser deixada em repouso por 1 hora na geladeira ou frigorífico. Eu prefiro congelá-la um pouco. Colocamos uma folha de papel manteiga e colocamos a massa. E eu uso estes ímãs para controlar a espessura. Para esta massa utilizo 2 ou até 3 ímãs. Gosto que fique larga e bem formada com as suas camadas visíveis. Colocamos outra folha de papel manteiga e o outro tabuleiro perfurado em cima. E finalmente algo que faça peso, já que a massa tende a crescer. Pode colocar uma tigela de Pyrex com feição. Assamos a 190 graus por cerca de 30 a 40 minutos ou até dourar. Deve ficar bem dourado, caso contrário ficará branco ou mesmo cru no centro. Retiramos do forno e deixamos arrefecer. Aqui vemos as camadas. Esta massa pode ser armazenada por alguns dias num recipiente hermético, livre de umidade, para que esteja sempre crocante. Agora continuamos com a massa folhada invertida. Esta massa folhada é a mais saborosa, mas também a mais difícil de fazer. Como o próprio nome indica, o procedimento é o inverso. A manteiga embrulha a massa. Para a massa folhada invertida vamos precisar de o gancho de amassar, a pá plana. Se a fizermos manualmente precisaremos de um raspador de aço ou de plástico, um rolo, 2 guias de espessor de 3 mm, uma escova, 2 tabuleiros perfurados, ímãs, um envelope de papel manteiga de 26 por 40 cm e um segundo envelope de papel manteiga de 16 por 22 cm. O envelope maior servirá para estender a manteiga, o menor para estender a massa. O envelope maior deve cobrir perfeitamente o menor. Para a massa precisamos 350 gramas de farinha, 150 gramas de água morna, 115 gramas de manteiga derretida não quente, 15 gramas de sal, uma colher de sopa de vinagre branco. Colocamos todos os ingredientes na tigela e amassamos, até obter uma massa homogênea. Não há necessidade de amassar muito. Colocamos a massa no envelope pequeno. Estendemos primeiro com nossas mãos.
Depois, com a ajuda do rolo, levamos a refrigerar. Para a manteiga precisamos 375 gramas de manteiga, 150 gramas de farinha. Com a ajuda da pá plana, misturamos bem a manteiga com a farinha. Colocamos no envelope grande e estendemos perfeitamente até cobrir toda a extensão do retângulo. Refrigeramos junto com a massa, pelo menos por 1 hora. O ideal é deixá-la na geladeira toda durante a noite. Quando vayamos a comenzar a realización del hojaldre invertido, retiramos la masa y el empaste de la nevera. Tanto la masa como la manteiga deben tener la misma consistencia. Colocamos la masa en el medio del empaste y luego procedemos a sellar bien. Colocamos esse retângulo na geladeira por cerca de 20 minutos. Começamos a abrir a massa. Colocamos farinha suficiente na bancada de trabalho. Estendemos de forma rápida e uniforme. Vamos fazer uma primeira volta dupla. Sempre escovamos o excesso de farinha. Removemos algum excesso na borda. Dobramos ao meio. Em seguida, cada borda para o centro. E logo dobramos as duas metades. Embrulhamos e refrigeramos por pelo menos 30 minutos. Agora procedemos a uma segunda volta dupla. Estendemos a massa tanto quanto podemos. Em seguida, fazemos uma volta dupla. Embrulhamos e refrigeramos. Agora procedemos a uma terceira volta dupla. Agora fazemos a última volta. Desta vez será uma volta simples. Em seguida, realizamos uma volta simples. Embrulhamos e refrigeramos pelo menos por 1 hora. Agora dividimos a massa em 2. Aqui podemos ver algumas camadas. Estendemos para formar um retângulo. Ajudamos-nos com as guias de espessura de 3 mm. Refrigeramos por pelo menos 1 hora. Eu prefiro congelar um pouco. Antes de levar ao forno, fazemos o mesmo processo que com a massa folhada clássica. Colocamos uma folha de papel manteiga, colocamos a massa, em cada canto colocamos cerca de 3 ímãs para controlar a altura da massa.
Cobrimos com o outro tabuleiro e colocamos algum peso por cima. Asse a 190 graus por cerca de 30 a 40 minutos ou até dourar. E aqui temos a massa folhada invertida, a favorita dos chefes pasteleiros. Sem dúvida, a mais crocante e com camadas definidas. Acabamos de ver as duas formas mais populares de fazer uma massa folhada muito boa. Vamos recapitular rapidamente. Para a massa folhada clássica temos a massa e a manteiga. Colocamos a manteiga em um envelope de papel vegetal. Refrigeramos por pelo menos 1 hora. Antes de começar a estender, tanto a massa quanto a manteiga devem ter a mesma consistência. Abrimos a massa e cobrimos a manteiga. Estendemos e fazemos a primeira volta simples. Para cada volta, refrigeramos cerca de 30 minutos. No total, são 4 voltas simples e uma dupla. Asse a 190 graus por cerca de 30 a 40 minutos ou até dourar. Para a massa folhada invertida, fazemos uma massa que estendemos num pequeno envelope de papel manteiga. E temos a manteiga que estendemos num grande envelope de papel vegetal. Refrigeramos por pelo menos 30 minutos. Embrulhamos a massa com a manteiga. Damos uma primeira volta dupla. No total, são 3 voltas duplas e uma simples. Asse a 190 graus por cerca de 30 a 40 minutos ou até dourar. E agora vamos ver como fazer um maravilhoso mil-folhas e as clássicas palmiers. Com as sobras da massa que temos, simplesmente estendemos e cortamos em fitas. Não se preocupe de não ser do mesmo tamanho. Pincela com ovo batido. E adicionamos as especiarias que queremos. Pode ser só sal, ou com orégãos, pimenta ou qualquer outro tempero ou erva que quisermos. Também pode ser feito com açúcar e canela. Para um mil-folhas espetacular, usamos alguns retângulos de massa folhada e eu prefiro invertida. Fazemos um creme de baunilha diplomata e aplicamos nas camadas da massa folhada. Sele e coloque de lado numa placa de apresentação. No topo, aplicamos um creme de chantilly. Para uma segunda versão de mil-folhas, cortamos 3 retângulos de massa folhada. Colocamos framboesas nas bordas. Aplicamos um creme de pasteleiro de chocolate. Então nós decoramos. Para fazer esses cremes, vá para o tutorial de cremes. O link está na parte superior e na descrição deste vídeo. Para os 2 mil-folhas, utilizou-se uma receita de massa folhada invertida e uma receita de creme diplomate de 250 gramas de leite e de um creme de chocolate com 500 gramas de leite. Para os palmeiras clássicos, abrimos um retângulo de massa folhada sobre açúcar granulado e aplicamos açúcar por cima também. Estendemos até conseguirmos uma tira longa. Dobramos esta tira ao meio e marcamos. Então, cada metade é dividida em 3. Cada metade é dobrada 2 vezes. E então as 2 metades sobre elas mesmas.
Pressionamos um pouco e levamos para congelar. O tamanho dos palmeiras é ao gosto de cada um, assim como a quantidade de açúcar. Cortamos entre meio e 1 cm de espessura. Passamos por açúcar e colocamos nos tabuleiros, com espaço suficiente entre eles. Levamos ao forno por cerca de 20 minutos a 180 graus. Retiramos e viramos. Assamos por mais 10 ou 15 minutos. Para banhá-los em chocolate, podemos banhá-los em chocolate derretido ou neste ganache de chocolate. 250 gramas de chocolate amargo, 250 gramas de nata, 40 gramas de manteiga pomada. Aquecemos um pouco o chocolate. Acrescentamos a nata quente. Misturamos bem. Depois, quando estiver a temperatura ambiente, acrescentamos a manteiga. Banhamos o rosto opaco do palmeiro. Podemos colocar farelo de cacau ou chuva de chocolate em cima. Deixamos solidificar. E aqui temos alguns palmeiros crocantes e deliciosos. Espero que tenham gostado deste tutorial e que incentivem a fazer a massa folhada em casa. Lembre-se, é tudo uma questão de prática. Qualquer dúvida, por favor, escreva-me. Obrigado por se juntar a mim e até a próxima!